Bom, nós vamos conversar agora com o nosso convidado de hoje, o William Wagner. Não é o William José, não é? Não. É o William Wagner. Bom, William, boa tarde, né? E é um prazer te receber aqui no nosso programa. Vamos falar aí sobre esse tema que é muito importante para a nossa sociedade atual, né? Que na verdade é drogas. A gente vai abordar um pouquinho no esporte também, mas acredito que muito mais no geral, né? Então, boa tarde aí, William, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio, né? Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, né? Mais uma vez aí, falando desse assunto complicado aí, que tem que ser, né? Tem que ser falado aí, as pessoas verem que tem como sair, né? Tem como se livrar desse vício. Legal, William. Antes da eu te fazer a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco. Hoje você faz um trabalho com palestras, né? Um trabalho de conscientização aí não só para garotada, creio eu, mas também para adultos, né? E queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho e também um pequeno testemunho aí da sua vida, né? De como que você entrou, como que você saiu, né? O que você pôde perceber aí nessa vida e quanto tempo que você ficou nela também, né? Bom, Márcio, esses meus 39 anos de idade hoje, né? 8 deles foram jogados no lixo, né? Fui usuário de cocaína durante 8 anos da minha vida, né? Tinha meus sonhos, né? Tinha meus desejos e infelizmente por uma curiosidade aos 16 anos de idade experimentei pela primeira vez, né? 2 anos depois tive uma overdose. Através dessa overdose foi que meus pais ficaram sabendo, né, do meu uso de droga. Depois fiquei afastado entre uns 10 e 11 meses e com 19 anos de idade voltei de novo. E aí quando eu voltei conheci o mundo do crime, né? Comecei a furtar, a roubar. E foi uma vida doída, uma vida sofrida que durou de 90 aí até 98. Quando chegou em 98, eu estava usando mais ou menos umas 5 gramas de cocaína por dia. E aí foi quando eu pedi ajuda pro meu pai, né? Os meus pais, pedi ajuda. Meus pais me ajudaram, fui internado, né, numa comunidade em Santa Catarina. E fiquei 6 meses internado, saí de lá, né? E comecei a dar testemunho de vida, né? E isso foi crescendo, né? Hoje estou aí há 16 anos, limpo. E trabalhando, né, com dependência química, diretamente na clínica, fazendo esse trabalho de palestras com jovens em escola, em empresas, né, na área esportiva. Na verdade, é onde chamam, né, eu levo essa mensagem. Legal, William. É até muito prazeroso a gente ouvir o William falando, né, porque isso nos dá uma esperança, né? Sim. A gente acaba chegando à conclusão que vale a pena, né? E William, a gente falando um pouquinho mais do meio esportivo, principalmente nas escolas, né? A escola é um geral, o mundo esportivo da escola é uma parte do mundo escolar, né? Mas como é que você está vendo aí pelas escolas que você está passando, né? Acredito eu que em escola de periferia, pública, particular e tudo mais, como que está esse problema da droga hoje nas escolas, William? Olha, pode ser sincero, cara, eu trabalho em toda a área, né, escolar, tanto municipal, estadual, particular. E o que está acontecendo é assim, a dependência química, ela é uma doença, né? Ela é uma doença incurável, então ela é uma doença progressiva. Então o que acontece? O garoto que hoje tem 13, 14 anos, né, e está na área esportiva e sonha em ser um jogador, né, tanto de vôlei, tanto de basquete, futsal, ele ainda está na fase que a gente costuma dizer ocasional, né? Ele está usando de vez em quando, né? Ele está achando que aquilo ali não está dominando ele e ele está acreditando que ele vai conseguir ser um jogador, que ele vai conseguir ficar no meio esportivo. Só que isso não vai acontecer, infelizmente. Alguns demoram 10 anos, outros demoram 20, outros demoram 5, né? Outros demoram 2 para chegar no fundo do poço, né? Mas vai chegar, independente da sua classe social, a dependência química, ela ataca a todas as pessoas que fazem o experimento. Não tem como você falar, não, mas eu conheço um cara que usa cocaína há 30 anos e só usa uma vez por semana. Mentira, cara. Não tem. E no mundo esportivo, infelizmente, a molecada, elas estão iludidas com isso. Porque, eu vou ser bem sincero, Márcio, na minha época, as pessoas que usavam drogas, elas usavam para se aparecer, né? Elas queriam se destacar.
né? Hoje eu costumo dizer nas palestras que se você quer se aparecer, é só você não usar. Porque é moda, é uma coisa, entre aspas, normal pro jovem, né? Não, mas eu dou um tirinho, eu fumo um baseado, eu tomo uma cerveja, né? E principalmente o álcool. A gente está perdendo muito atleta, eu não posso entrar em detalhes da escola que eu fui, né? Porque é uma falta de ética, mas assim, do ano passado para cá, o número de jogadores que eles perderam por causa do álcool, por causa da noite, e pessoas assim, atletas de ponta, sabe? Não é atleta, qualquer atleta, não, é atleta de seleção, né? Então, infelizmente, cara, algumas escolas têm essa noção e abrem pra gente fazer esse trabalho, né? Mas muitas ainda preferem acreditar que droga ainda é coisa de sem vergonha, né? Infelizmente. Me diga uma coisa, você tocou no ponto do álcool, né? Então, na verdade, eu queria pegar dois pontos. Esse do álcool e o ocasional, né? As pessoas, por exemplo, a porta de entrada ainda continua sendo o álcool, ou as pessoas já estão indo direto para fumar um baseado, ou para fumar uma pedra, ou para cheirar um papelote? Ainda continua sendo álcool. O álcool hoje, Márcio, ele tá começando dentro de casa, cara. Entendeu? Infelizmente temos aquela coisinha ainda do churrasco, o pai, né? Filho de 12, 13 anos, não, meu filho já é um homem, toma aí um copo de cerveja. E a dependência química, a gente costuma dizer, pelo lado, né, científico, que é assim, todos nós nascemos com predisposição ou não. Mas só sabemos se somos predispostos ou não se experimentarmos. Né? Então, às vezes, a dependência química começa lá atrás, com 7, 8 anos, com aquela chupeta que você molhou na cerveja e deu pro garoto. Né? Infelizmente, é assim que funciona e, infelizmente, muitas pessoas não acreditam mais. Né? Só a partir do momento que eu levo na clínica, que eu converso, e eles vêem testemunho de meninos né, e meninas, né, que começaram assim, aí eles se assustam. Né? Infelizmente, o álcool ainda é a porta de entrada, assim. Me fala uma coisa, William, qual é a proporção ainda? A gente ainda tem mais meninos indo primeiro para esse mundo do álcool e da droga, ou as meninas já estão quase que empatando? Olha, quando eu comecei a fazer esse trabalho com dependência química, em 2001, para cada 20 usuários de droga existia uma menina. Em 2012 fizemos outro levantamento, para cada 20 usuários de droga existem 8 meninas. Então, assim, ainda existe mais homem do que mulher, mas o número de mulheres está crescendo. Porque aí já entra numa outra área também, né, Márcio? Desvalorização, né? Os valores hoje eles estão todos invertidos, né? Hoje o importante é ter, não é ser. Né? Então, infelizmente, eu ouço dentro de escola, assim, os meninos me falando assim, que quem não fuma maconha na escola não está na moda. Eu escutei isso de meninos de 13 anos de idade. E a gente voltando um pouquinho para a área do esporte, William, a gente sabe que o consumo do álcool ou de qualquer droga, ele não vai melhorar a performance no esporte, né? E o que acontece? Por exemplo, se você tem lá, como você falou, que, né, as escolas estão perdendo atletas de ponta para a droga. Qual que é o início? O cara, então, ele não está se drogando para melhorar a performance. Ele está se drogando, a gente pode encarar que ele está se drogando numa balada, ou no pós-treino, ou no pré-treino. Sim, é aquela fase que eu falei, né? Quando você está no ocasional, você só usa fora do treino, fora do jogo, né? Mas depois essa fase vai começar, né, a fazer com que você use para jogar. No meu caso, já usei cocaína para jogar. E no início, porque a cocaína é uma droga que te deixa elétrico, né? Então você corre muito, né? Só que isso no início, cara. Depois você não aguenta mais, porque um só não basta, entendeu? Então, assim, temos também não só maconha e cocaína no mundo, né? No mundo esportivo, né? Tem vários tipos de outras drogas, né? Meninos aí que vai pra academia para ficar com o corpo bonito e acaba morrendo aí por injetar vários tipos de droga. Então, infelizmente, cara, é essa noção que o jovem não tem. Ele acha assim, eu vou treinar de segunda a sexta e só vou usar no sábado. Ele não vai,
Desculpa. Depois de algum tempo, ele não vai mais conseguir fazer isso. Entendeu? Ele vai usar todos os dias. E me diga uma coisa, William, na sua opinião, na sua visão, até a sua experiência, qual que é o papel da família nesse processo, né? Tanto de fazer com que o jovem vá para o mundo da droga, como também nessa reversão, com que ele volte desse mundo da droga, né? Qual que é o papel do pai e da mãe, especificamente nesse universo? Bom, em primeiro lugar, eu costumo dizer que tem dois tipos de situações. Tá? Quando o seu filho, você descobre que seu filho já está, né, fazendo uso, não adianta violência, não adianta, sabe, você tem que procurar ajudar, né? Só que eu costumo dizer que o ensinamento começa lá atrás, começa com 6, com 7 anos, você participando da vida do seu filho, com 13, 14 anos, você sendo chato e não segue o seu filho, sim, não confia 100% no seu filho, não. O filho vai para uma balada, chega lá de madrugada no meio da balada, ele vai te xingar algumas vezes, né, mano? Vai se sentir envergonhado, pô, meu pai aqui na balada atrás de mim. Só que com 13, 14, até uns 16 anos mais ou menos ele te xinga. Mas com 18 anos, com certeza ele vai te abraçar, cara. E vai te agradecer por você ter sido tão, sabe, tão chato, né, na vida dele. Porque eu costumo dizer assim, o pai que deixa pra descobrir se o filho já tá nas drogas, eu vou ser bem sincero, cara, a chance do filho se recuperar é mínima. Entendeu? É mínima. Hoje em dia é mínimo. Eu vejo pelo número de recaídas, eu vejo pelo número de internação que tem, né? Porque a dependência química ela é tão ruim que ela é uma doença que só entra na sua vida se você quiser, mas só sai na hora que o cara quer. Não adianta mãe, pai, Jesus Cristo querer e o cara não quer mais. Se o cara não quer, infelizmente não adianta. E quando ele tá nessa fase de ocasional, né, só de vez em quando, não adianta falar que ele vai negar, ele vai mentir. Entendeu? Se tiver na cocaína, vai falar que só tá fumando maconha e assim por diante. Você acha que então esse pouco contato com o pai e a mãe na fase, vamos dizer, na fase pré-adolescente, ele na verdade ele joga muito mais o filho nas drogas? Sim, porque eu vou ser bem sincero para você. Quando você tem 13, 14 anos, ainda mais um menino, né? A gente entra numa fase que a gente sofre de uma carência enorme, entendeu? A gente quer falar, a gente quer ser notado, né? E se o seu pai e a sua mãe não perceber isso, não conversar com você sobre todos os assuntos, infelizmente lá fora vão te dar a oportunidade. Porque é assim, ô Márcio, o menino quando ele fica com 13, 14 anos, ele fica feio, ele tá crescendo, a voz muda, né? A cara fica cheia de espinha. A família às vezes brincando, mas critica, né? Pô, você tá ficando feio e tal. E o cara quando vai oferecer droga pra ele, cara, o cara não vai criticar ele. O cara vai elogiar, pô, meu, você é um cara legal, você é da hora, pô, tô usando um negocinho legal, entendeu? E os pais erram muito, no meu ponto de vista, em dizer que droga faz mal. Droga mata, né? Droga vicia, que droga é ruim. Droga não é ruim, gente. Se fosse ruim, não viciava, entendeu? Vocês têm que passar real pro filho de vocês. É bom sim, filho, só que traz isso de consequência, tá? Porque dentro de casa você fala que é ruim, você fala que mata. Quando ele sai pra balada, as pessoas estão fumando maconha, usando cocaína, enchendo a cara de cachaça, tá todo mundo rindo, todo mundo curtindo, entendeu? E aí ele olha e fala, pô, então droga não é nada daquilo que os meus pais falaram, entendeu? É mais ou menos por aí, entendeu, Márcio? Então, pelo que eu vou chegando nas conclusões aqui, tirando algumas conclusões, William, a gente percebe que pode até parecer uma coisa lógica isso, né? Mas o afastamento de pai e mãe leva o filho à desgraça. Sim. Né? E também o falso distanciamento, porque às vezes você fala, não, meu filho tá comigo, tal, a gente sai junto, a gente vai no cinema junto, a gente janta junto, mas existe um aparelhinho novo agora, que não é tão novo assim, que isso faz com que o filho, né, ou o casal também se distancie, que é o celular, né? Então, na minha visão, a gente já comentou isso algumas vezes aqui,
né? Mas eu creio assim, essa falsa união também vai fazer com que o filho vá para esse mundo, né? Porque ele não se sente bem em conversar com o pai e a mãe, ele não tem essa abertura, né? Então, realmente, educação dá trabalho. Eu vi você falando isso já, né? Que educação dá trabalho, né? Mas se você confia, né, e acredita na família, né, e no seu filho, nesse amor, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Sim, mesmo porque se você fizer tudo isso, se você sempre foi parceiro, se você sempre participou, eu não estou falando que ele nunca vai usar ou que ele nunca vai experimentar. Mas se ele experimentar, se ele usar, você pode ter certeza que ele vai ter força para voltar. Porque ele sabe que ali no pai e na mãe ele pode confiar, né? Quanto ao celular, cara, infelizmente nós estamos perdendo, sabe? Quando me perguntam assim, William, por que você ainda trabalha com dependência química, né? Eu falo assim por duas coisas. Eu acredito no jovem e acredito que vai voltar a existir família. Porque não existe mais, Márcio. O que está acontecendo é o seguinte, aniversário de alguém, né? Antigamente todo mundo, vamos na casa do fulano, é aniversário dele, né? Hoje não, hoje manda uma mensagem lá pelo Facebook, né? Isso está distanciando o jovem. Salas aí de bate-papos aí que misericórdia, entendeu? Eu não preciso ser detalhista, vocês sabem do que eu tô falando, entendeu? O jovem se tranca, meu filho não sai de casa, meu filho fica dentro de casa, mas ele tá na internet, a porta do quarto dele tá fechada. Por que tá fechada? Se ele não tem nada a esconder de você, a porta estaria aberta, entendeu? São pequenos detalhes que quando a gente não conversa, eu costumo dizer assim, depois o pai e a mãe chegam lá na clínica desesperado, né? Quer vender a casa, quer vender o carro, né? Quer fazer de tudo pro filho sair das drogas, né? Não teria sido mais fácil você ter começado a trabalhar antes, né? Essa é a minha opinião e é o que aconteceu comigo. Pelo que eu nunca, jamais eu tô culpando meu pai e minha mãe pelo meu uso de droga. Mas eu só tive força para voltar porque eu sabia que o meu pai, ele nunca ia me abandonar. Ele sempre disse isso para mim. Quando todos te abandonar, quem vai estar lá na frente é eu e sua mãe. Pode confiar em mim. Entendeu? E foi o que eu fiz. Eu falei, se eu pedir ajuda pra ele e ele também virar as costas, eu vou morrer usando droga, porque aí não vai ter mais pra onde eu correr, né? Mas quando eu pedi, de imediato ele já falou que não ia me perder pras drogas, né? Então o que eu posso passar pros pais e pros jovens é o que eu vivi, né? O meu pai, o único erro que eu costumo dizer que o meu pai teve comigo foi a confiança. Meu pai confiou demais em mim, entendeu? Muito. Meu pai confiou muito. Nós estamos aqui conversando com o William Wagner, ele é palestrante, né? Tem um trabalho muito, muito interessante e muito legal, né, no combate às drogas, né? Nós vamos agora, William, fazer um intervalinho aí, vamos para o nosso bloco musical e daqui a pouco nós voltaremos com mais William Wagner aqui na Rádio Conectados. Você está ouvindo Vida Ativa com Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Estamos de volta aqui com o nosso programa Vida Ativa, falando hoje com o William Wagner, palestrante aí, falando sobre o mundo das drogas. William, pela sua experiência no esporte, voltando aí a nossos questionamentos, e pelo meio que você está convivendo, hoje é mais fácil o atleta começar em qual ambiente? Você fala, na escola, em casa, em festa, no campo? Onde ainda é mais comum esse início da droga? Olha, cara, pode ser verdadeiro, mas tá generalizado, entendeu? Porém, acho que assim, nas festas é onde rola mais, e na escola, entendeu? Infelizmente. Eu me lembrei de uma questão agora aqui, acho que seria importante a gente levantar. Eu não sei qual que é o nome correto, se é narguilé ou narguilé, né? Uhum. Mas o pessoal que está ouvindo aí já sabe o que é, né? Eu vejo muita molecada fumando esse troço aí, né? E pior, né? Muitos pais falam, não, isso aí não tem nada, isso aí não vicia, tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre o narguilé ou o narguilé. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que isso daí começa dentro de casa, né? O próprio pai compra, né?
Só que é aquela coisa, Márcio, o menino pede pra fumar isso daí em casa, ele vai colocar uma erva lá natural que não, né, que não prejudica, que é um cheiro gostoso, lógico, porque ele tá dentro de casa e os pais dele estão em casa, né? Mas isso daí é um incentivo que você tá dando pro seu filho começar a fumar maconha, entendeu? Porque na cabeça do garoto, o que passa, né? Pô, se meu pai não achar ruim que eu fumo isso, né? Maconha, porque a maconha, eu falo dela porque assim, ela tem todo aquele, né, como se diz, aquele ritual que dizem que maconha não é droga, a maconha faz menos mal que o cigarro. Mentira, conversa, né? A maconha, ela pode deixar o jovem impotente, né, sexualmente, a maconha é droga sim, né, uma das portas de entrada também, e infelizmente os pais aí, você vai nas festas aí, principalmente classe média alta, né, todo mundo fuma como se fosse uma coisa normal, né, mas não é não, infelizmente é mais um incentivo, né, que os pais estão dando pro jovem a partir do momento que ele começa a fumar narguilé. Eu queria só repetir o que o William acabou de dizer aqui, porque hoje em dia a gente está vendo nas notícias, no noticiário, internet, né, dizendo que da legalização da maconha, que maconha pode ser usada com caráter e com objetivo medicinal e tudo mais, né? Mas, como o William bem colocou aqui, e assim, gente, a gente está conversando com uma pessoa aqui que é o William, que foi usuário, que viveu na pele, né, o efeito devastador da droga e também da maconha. E vocês acabaram de ouvir ele dizer: maconha é droga sim, e pior, maconha vicia. Maconha é a porta também de entrada de outras drogas. Então, o ouvido tá aí para todo mundo ouvir, né? Aí escuta quem quiser. Se eu quero ouvir o político ou a pessoa que está querendo fazer a lei lá legalizando a maconha, tudo bem, né? Mas, como ele bem disse aqui, a gente estava falando aqui no intervalo, né? Que a pessoa começa e a gente tem que, sim, o jovem tem que saber, sim, da responsabilidade dele, né, William? Fala um pouquinho sobre isso. E outra coisa, né? Eu gostaria que vocês todos soubessem que todas aquelas pessoas que hoje estão usando crack, né? Eles não começaram usando crack não, tá, gente? É da maconha que se começa, é da bebida que se começa, entendeu? E eu também aqui não estou aqui inocentando um jovem de maneira nenhuma, tá? Eu falo isso dentro da escola, né? De cada 100 jovens que eu pergunto quem sabe que dependência química é uma doença, de cada 10 não, de cada 100 jovens, 8 levantam a mão. E aí eu jogo a responsabilidade para cima deles e digo assim: então a partir de hoje vocês estão sabendo que dependência química é uma doença, entendeu? Então a responsabilidade é de vocês. Se vocês não quiserem acreditar no que eu estou falando, sair daqui, fazer o experimento, fazer o uso, o problema é de vocês, tá? Em momento nenhum eu estou dizendo que não, o jovem é coitadinho, o jovem... Não, tá? Ele tem a parcela de responsabilidade dele. Só que, porém, eu como palestrante, né, e no geral a gente como pai, educadores e tudo, a gente tem que conscientizar, entendeu? A partir do momento que você conscientizou, né, a coisa começa a mudar, entendeu? Então esse é o caminho, é conscientização, porque eu vou ser bem sincero para vocês, para tirar do uso quem já tá difícil, tá? O número de recaídas está muito grande, entendeu? As pessoas estão achando que isso aí é brincadeira, entendeu? Então tá muito difícil. Então é mais fácil conscientizar, né? Há 10 anos atrás eu dava palestra para as pessoas de 16, 17 anos para cima, né? Hoje eu vou na escola, eu tenho que falar para as crianças, né? Eu considero criança de 12 anos, né? E eles sabem do que eu estou falando, eles perguntam bastante. E só mais uma coisa, tá? Eu pergunto também, né, para eles se pelas drogas eles sentem medo ou eles sentem curiosidade. E a curiosidade ganha. Então, fiquem alerta. William, a gente falando em alguns casos de alguns atletas, a gente ouve, né, a alegação do atleta para início do consumo da droga. Alguns alegam problemas de solidão, de estresse, como um início para começar a usar a droga, né? O que você acha disso, William? Bom, falando do futebol, na maioria das vezes, né, o futebol os grandes jogadores, eles vieram da onde, né? Eles vieram da periferia, né? A maioria aquela história triste que não tem pai, não, né?
Então é aquilo que eu falei, às vezes lá atrás, com 13, 14 anos, eles experimentaram, né? Conseguiu chegar ao ponto de se tornar um atleta, né? Porém aí temos aí vários e vários que vocês estão vendo, que eu não preciso citar nome. Eu lembro que na minha época, gente, o atleta, o craque de futebol, principalmente, eles eram ídolos, né? Dentro e fora de campo, né? Hoje, os nossos melhores atletas no futebol, infelizmente, estão decepcionando a gente do outro lado, né? Não preciso citar, vocês sabem, né, do que eu estou falando. E a doença, ela é igual para todo mundo. Independente de você morar na favela, você ser o melhor jogador do mundo, se você experimentou e você faz o uso, vai chegar no fundo do poço, né? Infelizmente, e muito das crianças, né, estão se decepcionando, né, com os nossos craques. William, me fala uma coisa, a gente sabe hoje em dia que nos clubes, a maioria deles, quando a gente fala clube, a mente já vai logo pro futebol, mas a gente sabe que não é só o futebol que alimenta os clubes, tem o voleibol, tem natação, tem ginástica olímpica, tem basquete, tem handebol, né? E na sua opinião, e por onde você já passou, o que falta para esses clubes, né? Você acha que fiscalizar é o melhor método, né? O dia a dia do clube ou não? Como você entende? Olha, para fiscalizar, eu vou te ser sincero, é difícil, tá? Porque eu, como usuário, meu pai e minha mãe ficou sabendo que eu usava depois de 2 anos, né? E depois eu parei durante 10, 11 meses, usei mais 6 anos e meio e só ficaram sabendo quando a casa caiu. Então eu acredito que o que falta nos clubes é o quê? É a oportunidade, entendeu? Não adianta você pegar um cara no antidoping, tá? E você meter uma suspensão de 2 anos no cara, entendeu? O que adianta é o seguinte, ó, meu amigo, você é dependente químico, você tem uma doença, você vai ter que se tratar, entendeu? Aí você vai escolher, o atleta vai escolher, ou ele se trata para ele largar o vício e viver em recuperação, porque dá para viver em recuperação, ou ele vai fazer o uso e vai ter que largar o esporte, né? Porque a gente fica fazendo vista grossa, entendeu? É hipocrisia, gente, falar que não tem. Mentira, lógico que tem. A gente viu um menino do Botafogo, se eu não me engano. Fluminense, acho que é. Não, esse do Fluminense, mas o outro, o Jobson. Sim. O que esse menino virou? Esse menino era um atleta de seleção, gente. É verdade. Tá? O que esse menino virou? Ah, mas ele teve algumas oportunidades. Que oportunidade que ele teve? A oportunidade que eu falo é chegar e sentar e falar, você é doente, malandro, você tem que se tratar, entendeu? Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas não, aí fica falando, aí afasta o cara, né? Todos nós sabemos que dependência química, droga, é uma coisa que rola muito preconceito, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Nessa hora, ao invés do clube ajudar, o clube ajuda a afundar mais o cara, porque o cara fica sozinho, o cara fica isolado. Aí se ele não tem uma família estruturada, gente, o que resta para ele é fazer o uso mesmo, entendeu? Porque ele tem aquela ilusão que aqueles milhões que ele ganhou durante alguns anos, nunca vai acabar, entendeu? Temos o exemplo aí de um atleta aí que veio embora da Itália aí, né? Quantos milhões ele deixou para trás? Agora já vendeu a mansão para morar na casa da mãe. Vocês acham que isso é o quê? Ah, mas esse dinheiro não acaba, pode não acabar, mas ele morre no uso. Sim. Entendeu, gente? É essa conscientização que está faltando, né? Não só para os clubes, mas para as escolas, para as empresas, né? Falando em empresa um pouquinho, William, a gente já está terminando o tempo, mas eu acho que cabe mais uma pergunta ainda. No mundo corporativo, eu mesmo já ouvi algumas histórias que a pessoa, antes de ir para uma reunião importante, onde vão ser definidos alguns projetos em que a conta, a soma, o somatório financeiro era muito grande, a pessoa cheirava uma carreira de cocaína e ia para essa reunião, né? Você, como palestrante também no mundo empresarial, qual que é o problema mais comum, né, e a ocasião mais comum que essas pessoas estão se drogando? Dentro da empresa? Isso. Bom, dentro das empresas o maior problema que a gente ainda enfrenta é o álcool, né? Não sei se os ouvintes podem saber o que é álcool 70%. Álcool 70% é um álcool que é usado dentro da linha de produção para limpar a máquina, né? Uhum. Tem casos de pessoas que bebem álcool 70%, entendeu? Então, assim, são casos
extremos, né? Onde, por exemplo, eu tive, né? Fui iluminado por Deus, porque 16 anos atrás pouco se falava de dependência química, e quando eu pedi ajuda, eu estava disposto a perder o emprego, eu queria parar de usar droga. A empresa falou, não, você é portador de uma doença e você vai ser afastado para você se tratar. Há 16 anos atrás. Porém, hoje ainda existem empresas que descobrem o uso, né, tanto do álcool quanto das drogas, e quer mandar o cara embora, né? Mas também há as outras empresas, como as que eu vou, que abrem as portas para conscientizar, né? Mostrar para o cara que ele precisa de ajuda. E aí tem vários acidentes dentro de empresas, máquinas, né? Pessoas que trabalham com máquinas, chegam alcoolizadas para trabalhar, perde o dedo, né? Quem trabalha aí, que tem a CIPAT aí, sabe, toda CIPAT, eu trabalhei dentro de empresa há 13 anos. Toda CIPAT parece que o cara tá repetindo, falando a mesma coisa, né? Gente, os acidentes, mas não é, cara, é porque a maioria dos acidentes dentro de linha de produção é causado... Quando é a droga, o cara vem sem dormir, né? O cara virou sexta, sábado e domingo, segunda-feira ele apareceu para trabalhar. É lógico que ele não tá bem, né? E aí gera um acidente. E quando é o álcool, é a mesma coisa. O cara sai na hora do almoço e volta, né? Legal. William, fazer mais uma pergunta aqui, né? Vou repetir, nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas e quanto à recuperação, William? Em caso crítico, né? Já teve várias recaídas, foi e voltou, né? O que você recomenda, né, para a pessoa que está nos ouvindo, tanto para o dependente, né, como para o familiar, ou no caso do esporte, alguém que está ajudando, gerenciando a carreira de um esportista, ou mesmo de um empresário que tem um funcionário nessa situação? O que você recomenda? Bom, para a família eu recomendo que não desista dele. Nunca, jamais, se minha família tivesse desistido, eu teria morrido. Para o dependente, não se manipule, né? Jogue limpo com a sua família. A sua recuperação depende só de você. É muito difícil, eu estou há 16 anos limpo, é muito difícil ficar sem beber, sem usar droga, é muito difícil. Porém, hoje para mim, muito mais difícil seria voltar para o uso. Porque eu perderia, hoje eu construí uma família, hoje eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma esposa, tenho amigos que me respeitam, né? Mas eu vou ser bem sincero para você, cara, eu fiquei internado onde ficou 28 internos nesses 6 meses que eu fiquei. Dos 28 só tem eu limpo. Eu sou melhor do que os outros? Não. Só que eu quis. Pro dependente eu mando o seguinte recado. Eu, pelo álcool e pela cocaína, eu tenho medo e respeito. Porque ela me põe no chão, ela bate na minha cara, ela faz o que ela quiser. Entendeu? Então, dependente, se você quer, mano, respeita a droga, cara. Não acha que, sabe, não, dá mais um pouquinho, né? Eu vou parar, mas eu vou sair com os caras isso não existe, entendeu? Larga tudo mesmo, entendeu? E bola pra frente, cara. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue, Márcio. Eu não sou melhor do que ninguém, sou mais bonito do que ninguém, entendeu? A única diferença é que bateu a força de vontade, cansei de sofrer, né? Então eu quis fazer a recuperação valer a pena. Legal, William. Olha, é um grande prazer estar falando com você aqui, né? Prazer todo meu. Eu tenho certeza que quem está ouvindo o nosso programa hoje está saindo com uma outra visão, né? O dependente que possa estar ouvindo vê em você um exemplo, com certeza, e vê o possível na sua pessoa, né? Para o familiar, aquela mensagem de não desistir, né? E o que é muito legal, né? O que você disse aqui nesse final é vida nova, né? Você deixar o velho para trás, assumir que você quer uma vida nova, com tudo novo, ser uma pessoa nova. E aí o que é mais importante, e eu creio muito nisso, que Deus nos dá essa oportunidade. Sim, né? Sim, com certeza. Mesmo porque quando o bicho pegou pra mim, quando a casa caiu, que a gente fala, né? Não tinha ninguém lá do meu lado não, mas as únicas pessoas que estavam lá de verdade eram meu pai e minha mãe, cara. Entendeu? Então você que tá ouvindo aí, que tá passando por isso, não acredite em amigo, em colega, não, o cara quer meu bem, o cara... Não, é só pai e mãe. E mãe, não desiste. Não desiste porque, sabe, eu participo toda semana do grupo, né, de apoio, que é a manutenção que a gente costuma dizer que tem que fazer. E tem mães lá que frequentam o grupo há 3, 4 anos, cara. E o filho tá lá na Cracolândia. E a mãe tá lá. Eu tenho fé que um dia ele vai estar aqui.
isso aí. Então, é isso aí. Essa palavrinha fé em Deus e que Ele pode mudar a nossa história, né? Com certeza. William, deixa os contatos aí pro pessoal que estão ouvindo, quiser conversar com você, se contratar, como é que faz? Bom, no YouTube, né, William Palestrante, né? Telefone 2962-2444, celular 969396980. Legal, bom, nós estamos chegando no final do nosso programa, espero que vocês tenham aproveitado, né? Vamos ver se a gente traz o William de volta aqui para a gente continuar com esse nosso papo, porque é muito importante. Eu acho que vale a pena a gente fazer mais um programa abordando esse tema, né? Legal. E te agradeço mais uma vez. Nós estamos aqui com o nosso programa Vida Ativa aqui na Rádio Conectados. E agradeço a você que está ouvindo aí. E estaremos de volta na semana que vem com mais um Vida Ativa. Até mais. Você ouviu o Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa.